Boa noite a todos e a todas, está começando aqui mais um Podcarca. Desde já eu peço desculpas, a gente tentou aqui até o último momento com a equipe da produção aqui botar para a transmissão pelo YouTube. Infelizmente a gente não conseguiu, problemas técnicos, na próxima espero que esteja lá. Esse vídeo, assim como o anterior, vai ser transmitido aqui pelo Instagram, mas a gente vai baixar o vídeo e subir lá no Instagram do Podcarca. Vocês acompanham lá direitinho, espero que acompanhem na íntegra aí. Desde já deixe seus likes, seus comentários. As perguntas são abertas, então pode fazer suas perguntas, a gente vai fazer aqui na medida do possível. Claro que se houver muitas perguntas a gente vai ter que segurar um pouquinho, mas na medida do possível a gente vai fazer o que convier. E o Podcarca de hoje, exclusivamente hoje, vai ter tema. A gente sempre deixa um tema aberto, sugestivo. Hoje vai ter um tema, hoje a gente vai falar um pouco sobre política, já que o momento histórico pede isso, essa reflexão. Quero agradecer a todos que curtiram lá o último Podcarca, foi muito bom, muito proveitoso, junto com o professor Edelvito Nascimento. E só lembrando, gente, que assim, o Podcarca ele é um evento que acontece independente, então a gente, acabando esse podcast, eu vou abrir uma campanha para a gente arrecadar fundos para montar um estúdio que acolha melhor nossos convidados. Assim, de coração a gente já consegue acolher muito bem, mas infelizmente, tecnicamente, a gente ainda carece de algumas questões e aí a gente vai, na medida do possível, com quem puder contribuir, dar esse respaldo para a gente. E agradecer também a Galeria Farrapos, que é só por isso que esse podcast acontece hoje e aconteceu no último episódio. A Galeria Farrapos, para quem não sabe, é uma galeria que funciona como antiquário, funciona como local de eventos, está localizada aqui em Maracás. Só para nos fazer uma visitinha, a Fernanda, a Robson está aqui para receber vocês. E vamos dar início. Hoje, tenho o prazer de receber dois grandes amigos, o Jorge Spínola e o Carlos Soglia. Cada um se posicionou em uma vertente desse segundo turno. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que é a política da esquerda, um pouquinho sobre o que é a política da direita. E a gente vai dar continuidade e abrir. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Jorge Spínola, que é diretor de teatro, educador popular e também coordenador do Espaço Sacira, que é onde está ocorrendo eventos teatrais com artistas aqui da cidade. Então vale a pena a gente conferir um pouquinho e ficar atento sobre esses eventos que aqui acontecem. Do meu outro lado aqui eu tenho o nosso amigo Carlos Soglia, que é empresário de tecnologia, formado em análise e desenvolvimento de sistema. Para dar início a essa nossa conversa, que não é um debate, sim uma conversa, eu quero receber a todos de Maracás e espero que essa mensagem seja transmitida, porque assim, política é um tema que a gente é carente em Maracás, né? A gente discute política naquela superficialidade que existe e a gente precisa se aprofundar, tanto de um lado quanto de outro, se inteirar, saber quais os valores que me interessam, porque assim, cada candidato, cada partido tem valores, então quais os valores que me interessam, quais os valores que eu quero construir para a minha vida. É sobre isso o podcast de hoje, seja bem-vindo, está começando mais um Podcarca. Para começar, eu vou fazer a pergunta aos dois, e aí cada um dá seu ponto de vista, mas diante do momento histórico que a gente vive hoje, qual a importância de se posicionar politicamente? Quem sentir vontade pode começar falando. Por favor. Boa noite, então. Bob, boa noite, Carlos, boa noite quem está acompanhando a gente. Parabéns, né, pela proposta. A gente está precisando de momentos assim, isso é muito importante. E eu parabenizo mesmo, porque tudo é uma construção que vai acontecer a médio e longo prazo e a gente espera ter momentos melhores, inclusive do que nós estamos vivendo, não é? Mas, retomando a sua pergunta que foi... Diante do momento histórico, qual a importância de se posicionar politicamente? Muito, muito importante e fundamental, porque a gente está fazendo uma escolha, não é? Que para mim, nesta eleição, ela alcança até um outro patamar, onde as questões ideológicas devem e vão ficar um pouco mais à parte, porque a gente está fazendo uma escolha entre aquilo que a gente chama e pode chamar a manutenção da democracia, a civilização ou então a barbárie, definitivamente a barbárie, né? Então eu acho que tomar uma posição hoje é extremamente fundamental.
E é uma coisa que a gente precisa fazer e fazer de forma respeitosa, porque aí é que está a questão, de forma esclarecida e transparente, porque do contrário a gente vai desabar de vez para a barbárie, né? Então eu acredito que a posição vem a partir daí. Agora, como é uma disputa, porque política também é uma disputa, esse debate tende a se aquecer, às vezes a coisa fica acirrada, não é? A gente está vendo isso, esse segundo turno das eleições está muito claro isso, mas assim a gente tem que apelar e clamar pela civilização, por momentos de diálogo, de esclarecimento, de respeito e tentar seguir a vida, né? Verdade. E é um ponto positivo de se levar em consideração de que a verdade é que a gente não está sabendo discutir e respeitar. Né? Então, assim, a gente está engolindo um com o outro, um lado engole o outro e não tem um discurso, não tem um diálogo, não tem uma construção. Verdade. Meu amigo Carlos. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar meu amigo Luan com essa iniciativa importantíssima para a nossa cidade. Eu estava até conversando com ele agora há pouco, que realmente a gente estava conversando na semana passada sobre a necessidade de uma estrutura como essa para a gente poder ter acesso a mais pessoas e conseguir de alguma maneira passar a nossa mensagem, porque hoje a gente está vivendo um momento muito assim de briga, de discussão, muitas vezes acaloradas, até partindo para o lado da briga mesmo, né, da ofensa pessoal, e isso não agrega, não soma, porque a gente deixa de conversar e chegar em pontos importantes para a convivência em sociedade, né, para o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então, assim, a gente tem um presidente hoje que representa bastante isso na gente, essa questão do conservadorismo, do patriotismo, que por muitos anos a gente não viu acontecer no nosso país. Eu mesmo sempre fui assim, muito deslocado da política. Tem, acredito que 4 ou 5 anos aproximadamente que eu comecei a me interessar mais e buscar me posicionar politicamente e me inteirar mais sobre o assunto. E isso, hoje, muitas vezes, Jorge, o pessoal fala até que o Bolsonaro é um ídolo e etc. e tal, mas não é bem assim. Ele foi um homem que trouxe na gente essa vontade, né? Principalmente, eu acho que em pessoas que não tinham muito desejo nem vontade de se interessar por política, ele mostrou que são temas que, se a gente deixar em aberto, muitas vezes vai acontecer coisas do tipo que aconteceu. Corrupção, políticos corruptos entrando na nossa política, uma política mal feita, né, que muitas vezes beneficia, inclusive, a questão ali de castas, né, a gente pode colocar assim, como a gente viu acontecer, de empreiteiras. Então, assim, o povo, enfim, muitas vezes sofre por desconhecimento, né? Estão fazendo mau uso do nosso dinheiro, fizeram por muitos anos e hoje a gente tem a oportunidade de começar a se interessar por isso, né? E entender como é que funciona essa estrutura para cada vez mais, já que a gente reclama de corrupção, disso, daquilo, então vamos começar a entrar na política. Por que você não pode se candidatar, seu primo, seu irmão, alguém que tenha um posicionamento e quer lutar e defender essa bandeira? Vamos lá, vamos à luta, vamos deixar de lado esse medo e vamos fazer com que esses políticos que estão lá há tantos anos, né, se aposentem, já receberam, já ganharam muito dinheiro lá, vamos lá começar a fazer a nossa política, né, de pessoas de bem, de pessoas que têm Deus no coração, que querem o melhor para o seu país. Seguindo o diálogo, acho que cada um explicou bem quais os seus interesses e quais os pontos de vista a partir de cada um. A gente tem hoje uma narrativa no Brasil que se dividiu, se fraturou em duas partes. A gente tem um movimento muito forte da esquerda e um movimento muito forte da direita. Sim. Só que muita gente, principalmente aqui eu falo nos interiores, né, a gente fica meio que desprovido de certas informações. Então eu acho interessante a gente trazer um pouquinho do que é a esquerda e do que é a direita para a gente compreender. Quando eu digo trazer um pouquinho, não é falar sobre o contexto histórico, porque também é interessante, é pertinente, mas é um diálogo que estende mais, então a gente precisa de um tempozinho mais curto. Eu queria que cada um, dentro da sua compreensão, lembrando que o podcast ele não se posiciona politicamente,
Eu, enquanto pessoa, tenho minha decisão política, o podcast ele é independente, entendeu? E assim, eu queria entender quais os valores que vocês percebem a partir daquela posição política que você toma. Por exemplo, eu tomo minha posição política e me defino a favor de tal político porque tal e tal valor é o que eu prego como essência de vida. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desses valores, do que você entende como esquerda, do que você entende como direita, para a gente começar a compreender o que é esquerda e direita. Talvez fosse importante a gente considerar o seguinte, quando eu paro para pensar, quando a política entra na minha vida, eu localizo ali os meus 8, 9 anos de idade. Não é? E aí eu não tinha esse entendimento real, mas eu já me posicionava com algumas questões que eu via, não é? E que eu passei. E isso se deu conta como as pessoas que me orientavam se manifestavam com relação ao papel do homem frente à mulher e do empregador frente ao empregado. E ao observar essas relações desde criança, eu percebia que aquilo caminhava para alguma coisa que eu não concordava, porque me parecia algo muito estranho e de dominação. Mesmo sendo pobre, de uma família pobre, eu fui educado a ver o trabalhador de forma diferenciada, a ver a mulher no outro patamar, etc. e tal. Isso sempre me incomodou. Eu localizo aí a minha entrada na política, quando eu me descubro como um ser político, que eu acho que é o que a gente precisa tá batendo nessa tecla hoje em dia. Agora, o que nós estamos vivendo agora é uma parte da política, que é a eleição, é o pleito eleitoral. Mas isso se constitui de antigas caminhadas. E por que eu falei da minha referência de criança? Porque o que me fez perceber qual era o meu lado foi me reconhecer como classe. Quando eu me vi trabalhador e não dono dos meios de produção. Quando eu me vi necessitado de um Estado que pudesse bancar a saúde, a educação, né? Aí eu achei o meu lugar. Então, dia de prova na minha casa, a minha mãe não tomava café. Porque o dinheiro do pão dela era para comprar o papel pautado para a gente fazer a prova. Então, o Estado tem que dar conta disso, não é? Então eu vi muitas vezes a minha mãe batendo na porta de seu Zé Marinhello, ali no Fundo Rural, para conseguir uma ficha para levar um filho que estava morrendo ao médico. Então quando a gente localiza que você é pobre, que você faz parte de uma classe, que você necessita, não é, da interferência do Estado para se manter, para sobreviver, aí você descobre um lado. Então a esquerda é, antes de mais nada, o campo em que a gente se vê como um dos sujeitos das classes que compõem esse país. Eu não sou empresário, eu não sou dono dos meios de produção, eu sou um trabalhador, não é? Eu vivo pelo SUS, a minha educação é pública e eu tenho que lutar para manter esses direitos e as garantias desses. Eu não sou a favor de Estado mínimo, não é? O que é que acontece dentro da política agora? Tudo é eliminado, tudo é cortado para garantir nenhum investimento do Estado, haja visto o que acabou de acontecer hoje, não é? Com o sequestro das verbas das instituições federais, é de chorar. Sim. Você bloquear, tomar quase 3 bilhões de investimento da educação pública, significa que o meu irmão, Giovanni, que mora ali, que é bolsonarista, que tem 3 filhos nos institutos federais, os meninos podem voltar para casa amanhã. Agora, para que isso? A gente pode conviver, eu não posso negar que esse país é capitalista, não é? Porque enquanto se fala muito do comunismo, a gente está esquecendo de falar bem, mas se nós não somos comunistas, o que é isso? É um país que está dentro desse modelo capitalista. E dentro do modelo capitalista, o lucro, o resultado, a melhor parte, não é dividida, é guardada para um pequeno grupo de 1% do país. E aí, eu vou precisar do meu exame agora na próxima semana ali no posto. Não tem. Então, ser de esquerda, ou estar dentro da esquerda, ou dentro do campo progressista, é trabalhar por justiça, por igualdade, não é? E sobretudo, a partir de uma consciência de classe, quem eu sou, não é? E trabalhar isso também numa convivência, porque eu não quero o mal do empresário.
Agora, eu não quero que o empresário lucre tudo e leve todas e o trabalhador continue onde está. Então, nós tivemos reforma trabalhista. Para quê? Para garantir emprego. Qual o número de emprego? A gente teve reforma da aposentadoria. Para quê? Para garantir emprego. Qual o número de emprego? Agora vão tirar tirou já o sequestro da verba da educação. Vai a PEC 32 aí, o Lira já está falando da reforma administrativa. Você sabe o que é que isso vai virar? Um caos geral. Não é? Agora, isso está pelo menos, Bob, no campo de um ideário. Construir isso é um processo. Os partidos acertam, os partidos erram, os políticos acertam, os políticos erram. Mas para mim, ser de esquerda é ter consciência de classe, saber de que lado você está e garantir essa coletividade. Sim, só para localizar a galera, quando ele diz consciência de classe, se é o que eu entendo, se não for me corrija, mas assim, quando eu entendo de consciência de classe, é a gente entender a que categoria a gente pertence. Que categoria não enquanto classificação simplória, mas entender de onde eu venho, sou filho de pessoas pobres, sou filho de pessoas ricas, esses valores me interessam ou não. É entender em que local, economicamente, dentro de um sistema capitalista você se encontra. Agora eu passo para o meu amigo Carlos. Então, é o seguinte, a questão do reconhecimento do que é a direita, hoje, para mim, é o seguinte, é muito simples você comparar, por exemplo, o que é os Estados Unidos. Né? A gente sempre vai usar essa referência porque é a maior potência do mundo e você vê, por exemplo, se os regimes de esquerda são tão bons, por que não tem gente fugindo dos Estados Unidos para Cuba, por exemplo, que é um regime comunista de esquerda, nem para Venezuela, nem para tantos outros países. O pessoal nada, né? vai abraçadas muitas vezes nadando para poder sair daquilo. Se é tão bom, por que não funciona a ponto de pessoas terem que fugir de lá? A gente vê aqui na Venezuela, Pacaraima recebe quantas pessoas fugindo do regime socialista de esquerda, que muitas vezes tem muita demagogia. Promete que vai fazer o bem comum, mas a gente não vê isso na prática acontecer. A gente vê os políticos que acessam o poder cada vez mais se utilizando dos recursos do povo, do pagamento de imposto, na Venezuela, por exemplo, do petróleo, né? Então, enquanto o povo está passando fome, cada um comendo ali uma quantidade regrada de comida por mês, que cada um tem a sua cadernetinha do que pode comer ou não, você vê que os líderes, né, políticos estão indo para Turquia comer churrasco com o melhor chefe churrasqueiro do mundo. Então, assim, tem muita demagogia no lado da esquerda e os cidadãos de direita, eles pregam o quê? A liberdade, né, a todo custo. Por exemplo, no Brasil, a gente teve um plebiscito perguntando se as pessoas eram a favor da proibição da comercialização de armas de fogo e munição. E 63%, 64%, se eu não me engano, tem a pesquisa, a gente tem acesso a essas informações. Tudo que a gente está falando aqui é embasado, tá, gente? Tem fonte, tem tudo. Então, assim, a maioria das pessoas disseram que não eram favoráveis a essa questão de proibição das armas no Brasil. Porém, ainda assim, a esquerda passou por cima, deixou de lado a decisão do povo e proibiu essa questão da possibilidade do cidadão de bem ter uma arma. E você vê que hoje a maioria dos cidadãos que não são de bem, estão envolvidos com crime, com tráfico, etc. e tal, eles têm acesso à sua arma do mercado negro, eles dão o jeito deles. Agora, eu não vou no mercado negro comprar uma arma para me defender. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte com quem é de direita que defende arma, mas você vai praticar violência, né? Você quer ter uma arma para quê? Para matar pessoas? Não, gente, a arma é para defesa, não é para matar. Quem quer matar mesmo vai usar uma faca, um serrote, uma espada, qualquer ferramenta que seja. Tem gente que mata outra pessoa que vem na rua com um carro, passa por cima com um carro. Então, assim, se a gente for ver essa questão de defesa, a gente sempre costuma usar o seguinte exemplo. Tinha uma senhora, tem um relato sobre isso, que ia de Santos a São Paulo na madrugada. O pneu do carro dela estourou, furou, ela teve que parar para poder trocar. Ela estava sozinha, saindo de um evento tarde à noite, quando chegaram dois
vagabundos, né, digamos assim, se aproximando. Ela pegou a sua arma de fogo e deu um tiro para cima. Eles fugiram. Então a arma não matou ninguém, mas defendeu aquela senhora que possivelmente seria violentada, seria assaltada e seria morta. Então a direita hoje representa a liberdade, o que a gente entende por liberdade de eu poder defender a minha família, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de filas de SUS, do Estado cuidando disso tudo, a gente vê que muita gente, apesar de ter acesso ao SUS, não funciona, né? A gente muitas vezes precisa ficar na fila, muita gente precisa ficar anos para fazer um raio-x. Eu tenho parentes que já chegou a passar de um ano, né, para conseguir um exame. E a gente lembra como que eram as filas, né, nas UTIs, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades do Brasil. Então, assim, o Estado não está cuidando direito e a gente está deixando a política na mão desses políticos que estão usando os nossos recursos. A gente tem um exemplo, por exemplo, dos respiradores que foram comprados na Bahia pelo Consórcio Nordeste, que até hoje ninguém sabe o que foi feito com o recurso. Cadê os 50 milhões de reais que foram enviados para a compra de respiradores? Muita gente fala que o governo federal, né, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, é genocida. Mas, gente, cadê a responsabilidade do prefeito? Cadê a responsabilidade do governador? Cadê a responsabilidade do diretor do hospital? Né? Então, muita gente fala que ele não comprou vacina antes, mas a gente vê que não tinha vacina antes. A maioria dos países compraram vacina quando tinha, no mínimo, uma eficácia já bem definida, né? Tanto é que até hoje as bulas das vacinas dizem que a gente não tem uma responsabilização, eles não têm uma responsabilização pelos efeitos colaterais e que os estudos continuam. Então, assim, seria também, por outro lado, uma grande responsabilização em cima das costas do presidente, que é uma posição difícil. Seria uma grande responsabilização se ele comprasse, se aplicasse nas pessoas e muita gente começasse a ter problemas, muita gente começasse a morrer pela vacina, seria também culpa do presidente. Então, assim, gente, a direita é contra a demagogia, esses políticos que prometem, nunca cumprem nada, né? Tudo que Jorge falou em relação a tomar café de manhã, às vezes não ter o dinheiro, eu compartilhei disso também, Jorge, eu passei essas dificuldades na minha vida. Por outro lado, na minha visão, até hoje eu levo isso comigo, o que eu entendi? Bom, se eu ficar aqui, eu vou continuar, desculpa a gente, na merda. Então eu vou correr atrás. Fui para fora da Bahia, porque aqui a gente vê que os piores índices de educação do mundo estão aqui. Do mundo não, desculpem, do nosso país, estão no nosso estado e concentrados no Nordeste. Então por que o PT, que é um partido de esquerda que está há tanto tempo no Nordeste, não promoveu uma educação melhor? Por que a nossa educação ainda é a pior do Brasil? E a gente muitas vezes tem que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para grandes cidades de estados mais desenvolvidos para conseguir crescer e se desenvolver, que foi o que aconteceu comigo. Depois que eu fiz isso, fui para São Paulo, morei lá por 11 anos, eu voltei, montei minha empresa e assim, eu corri atrás, eu não fiquei esperando pelo Estado, o Estado nunca resolveu nada para mim. Então, eu acho que às vezes essa questão eu às vezes considero até um certo vitimismo por parte da esquerda de adotar o discurso de que o Estado vai ajudar aquele pobre coitado. Não, gente, a gente tem que correr atrás, estudar, fazer de tudo para caprichar e conseguir uma vida melhor para nós mesmos. Eu fiz as perguntas direcionadas e já que você citou o que Jorge comentou, eu queria abrir a palavra para ele também, para ele se posicionar também a partir do que ele disse sobre o que você disse. Certo, legal. Eu gostaria de fazer 3 considerações basicamente. Nós vamos pegar o exemplo aí de Cuba, não é? Da Venezuela, vamos colocar Cuba, Venezuela, China e etc e tal. Eu acho que esses são os países que representam um pouco essa questão do comunismo aqui no mundo. Tirando esses países que são considerados comunistas, que vivem sob o regime comunista, nós temos todo o resto do mundo
que vive dentro de um modelo capitalista. Então vamos tirar Cuba, joga fora, pega a Venezuela, joga fora, vamos tirar a China, joga fora, uma das Coreias joga fora, não é? Que são países historicamente comunistas. O que sobra está todo dentro do regime do modelo, todo dentro do modelo capitalista. Então nós não inventamos a desgraça. Nós não inventamos a miséria, nós não inventamos a diferença, nós não inventamos a violência. Não é? Se esses países que não deram certo porque são comunistas, o que é que eu vou dizer a respeito dos outros? Há de se pensar. Não é? Há de se pensar para a gente entender. Outra coisa, os Estados Unidos como uma referência de país que deu certo. Gente, é um país imperialista. Dentro dos Estados Unidos tem miséria. Tem Detroit, uma cidade, um estado acabado. Aquela região onde os negros moram, vive na miséria. Se você precisar agora, se tua esposa tiver, der um filho, se você não tiver como pagar, você pode até fazer no público, mas a conta chega depois. Não é? Então, os Estados Unidos não é essa beleza toda. O problema é que as pessoas que se colocam no campo da direita precisa adorar e ter uma referência. E essa referência é os Estados Unidos. Não é? Mas a mídia, nem a local, nem a do mundo, passa o dia a dia do americano. A gente não sabe o tanto de pobreza, de pedintes, de gente sem casa que existe dentro dos Estados Unidos. Isso é bom considerar. Outra coisa, o Brasil nunca foi comunista. A gente trabalha, e até mesmo dentro dos governos do PT, você trabalhou dentro desse jogo do que é o modelo capitalista. Não é? Então a gente não pode falar de uma coisa que a gente não vive e nunca viveu. Não é? A nossa relação aqui, mais comunista que a gente teve, foi o 7-0 que nós tomamos. Não é? Então há de ter essa compreensão. A gente tem que ter essa compreensão. A outra coisa, a Covid, a gente vê claramente, a CPI da Covid está aí, já teve um resultado, indicou. Eu não preciso aqui provar onde foi que o Bolsonaro não funcionou. Já tem essas provas, já tem tudo isso, já tem a questão da culpabilidade, já tem o que não fez, já tem a questão da vacina, já tem tudo isso, né? Precisa fazer a justiça acontecer em cima daquilo. Mas não vai acontecer agora porque a coisa está segurada. Não é? Então eu não preciso justificar nada aqui para dizer o quanto o Bolsonaro foi culpado dentro desse processo. O tanto de mortes que poderiam não ter acontecido se as coisas chegassem na hora certa em dia. As corrupções que aconteceram dentro do processo da compra da vacina. Eu não preciso dizer isso. Isso já foi estudado, já foi dado, já está lá, já teve uma CPI, todo mundo pôde acompanhar, já teve um resultado. Agora, é claro, não é, está sendo segurado. Não é? Quando você diz segurado, você quer dizer o quê? É que a justiça não vai punir o presidente, não vai fazer a cobrança agora, porque ele está segurando tudo, ele tem poder para isso. Né? E mesmo que Bolsonaro venha a perder, ele ainda tem um Congresso que está todo na mão dele. Essas coisas para andar e fazer funcionar é difícil. Agora, se fosse do PT, meu irmão, não precisava a gente fazer o mínimo do que o Bolsonaro fez numa semana. O pau já tinha comido. Não é? Se a gente for elencar tudo que este homem veio fazendo e disse, que falou e colocou, nós não tivemos um dia de paz. Não é? Agora, fosse alguém do PT, a casa já tinha caído, com certeza. Não é? E a visão direitista é sempre meritocrática, e você ainda... E se eu não desse certo, eu fiz o que o companheiro Carlos fez. Para não morrer de fome, eu teve que me sujeitar a ir para São Paulo. Você pensa que eu gostei de ir para São Paulo e deixar minha família passar 30 anos fora, morrer de trabalhar naquele lugar para sobreviver? Agradeço a São Paulo, agradeço a possibilidade, amo a cidade, nada contra, mas eu queria que as coisas pudessem ser diferentes.
Então, eu correria, segundo o Carlos, eu sou culpado se eu não desse certo. Se eu não desse certo, depois de 40 anos trabalhando naquele lugar e me acabando, eu seria culpado, porque a meritocracia, você está assim porque você quer. Não, gente, a gente precisa saber que o Estado tem um papel fundamental, não é? Nas grandes democracias, até as grandes democracias capitalistas, ainda há um lugar onde se segura o papel do Estado. Não é? Vai para a Alemanha, para você ver como as coisas acontecem. Então quer dizer que, por exemplo, a minha mãe tinha que botar comida para 4 filhos. Morreu de tanto trabalhar. Se um filho dela não prestasse, era porque ela foi culpada? Não é? Então onde é que está o investimento da educação? Onde é que está o investimento da saúde, da segurança? Não é? Então eu acredito, Carlos, que a gente tem que pensar numa sociedade onde as oportunidades aparecem de forma iguais. Eu fui conseguir entrar numa faculdade recentemente, em Guarulhos, na Federal, graças ao programa de governo. Né? Porque senão eu saí daqui frustrado porque eu não consegui. Na minha época você estudava em Maracás até a 8ª série, depois você ia para Santinês para um curso técnico, se seu pai pudesse bancar, ou então você iria para o Telegídio estudar para fazer vestibular para ir para Salvador. De uma turma, da minha turma de 8ª série, de 40 alunos, só Jane, a filha de Dona Aninha e do Alemão, pôde ir para Jaguaguara fazer Telegídio. E os outros? Foi porque eu não quis, porque eu não me esforcei, porque eu não tive a oportunidade. Minha mãe não podia pagar uma faculdade para mim. Então eu voltei chorando para fazer o ensino médio, fiz o curso de magistério, abracei a carreira, me sinto um educador, mas eu só pude ter essa oportunidade de ir para fazer uma universidade, fazer uma faculdade, já depois de 50 anos de idade. Então, você garantir a educação dos seus filhos é um papel obrigatório do Estado. Não é? Então, saúde, habitação, segurança, educação e cultura, para mim é fundamental. O Estado tem que estar ali, pelo menos, regulando. É fato. Visto que a gente parte de um discurso que é nacional, e às vezes a gente acha, eu não sei se vocês pensam junto comigo nessa questão, mas às vezes a gente acha que discutir política de governo federal é discutir algo que é fora da minha bolha, quando na verdade é o que dita o meu dia a dia, é o que dita o preço das coisas, é o que dita o meu estilo de vida, onde eu posso estudar, onde eu não posso. Então, discutir isso é de extrema importância. De extrema importância, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o prefeito. Quando é importante, também. Mas eu saber que um sistema maior, que é o governo da União Federal, é o que preside tudo o que vem a partir daí, é de extrema importância. Então, assim, discutir isso é muito válido. E lembrar, eu quero salientar também que a gente discutir só governo federal é uma das questões, porque isso não é o todo. Quando a gente discute política, a gente está esquecendo de falar, às vezes, de deputado, de governador, que a gente fica muito preocupado em vou votar para fulano ou para ciclano, para presidente, e às vezes esquece de que um congresso que é composto por deputados e senadores é quem aprova leis, é quem, na maioria das vezes, ajunta projeto de leis. Então a gente tem de haver essa preocupação. E aí, para a gente resgatar um pouco isso para o nosso cenário, depois eu vou abrir um espaçozinho para a gente... vou abrir uma pergunta para cada um direciona a pergunta para o outro, então vocês já vão maquinando junto com vocês essa pergunta. Mas antes disso, eu quero trazer essa discussão, regionalizar ela, trazer ela para a gente. Fazer isso pertencer a gente, porque às vezes a gente tem o sentimento do que eu falei, né? Que parece que é uma bolha que está lá em Brasília e que isso aqui no meu dia a dia não influencia muito. Então vamos trazer isso para a nossa realidade. E o podcast já tinha comentado isso em outro episódio, e eu acho muito curioso as lideranças políticas municipais não se posicionarem num momento desse. Eu acho muito, muito intrigante isso acontecer, porque assim, é um momento histórico ímpar,
em que a gente tem um debate acalorado, em que a gente tem propostas diversas e antagônicas, porque uma está visando um lado, outra está visando o outro. Então a gente tem um momento dificultoso, extremamente dificultoso, principalmente para os mais necessitados, né? Que estão a par de... que estão deixados de lado enquanto a informação, enquanto a cultura, enquanto a ciência. Então eu queria resgatar isso, trazer isso para a nossa regionalidade e pensar com vocês por que as lideranças políticas de Maracás não se posicionaram nesse momento. Queria ouvir de cada um, o que é que vocês pensam disso? Então, Luan, só para não ficar sem resposta, não ficar assim aberto no ar, sobre Cuba e a Venezuela, os exemplos que Jorge deu que se jogaria fora, eu queria só dizer o seguinte, que onde a esquerda entra, chega o caos. A gente pode ver a Argentina, como é que está agora a questão lá da inflação, não é? A gente tem já 50% da população na miséria, 70% de inflação, e assim, ninguém está chamando o presidente lá de genocida, né? É isso que eu não consigo entender. Sobre liberdade, a gente vê a Nicarágua, o que a gente está vendo lá agora com o Daniel Ortega, amigo pessoal do Lula, né, colocando padres na cadeia, fechando igrejas, etc. e tal. Então, é isso que a direita fala quando diz respeito à liberdade. Sobre o Estado, Jorge, eu acho assim, ó, que o Estado nunca vai conseguir resolver tudo. Por exemplo, na segurança pública, como que o Estado vai conseguir garantir um policial na frente da casa de cada cidadão o tempo todo? Se não for assim, nunca vai resolver, porque o bandido não vai esperar a viatura da polícia passar para ele atacar. Ele sempre ataca quando ele vê um momento de solidão, de possibilidade de ataque, né? Sobre a pandemia, a questão do Bolsonaro ter tido seus erros, eu acho que foi algo novo para todos os presidentes do mundo inteiro. Então, porque somente o Bolsonaro é culpado, sendo que todos os outros presidentes enfrentaram os mesmos problemas. Nós fomos dos primeiros países a distribuir vacina junto com os maiores países do mundo. E sobre a CPI, eu acho que não passa de ataque da oposição. A gente viu quem foi colocado para ser presidente da CPI. Foi uma vergonha, gente, um escárnio. Foi um dos maiores corruptos do Senado, Renan Calheiros. Pelo amor de Deus, gente, como é que a gente vai confiar num corrupto daquele para fazer uma CPI de oposição pura, né? Trazendo aí, seria importante a gente ver, por exemplo, uma CPI como essa, atuando no governo do Estado, na Bahia, né? Então a gente não viu, por exemplo, a CPI atuando em cima de Rui Costa, em cima do governo da Bahia, perguntando para onde foi o dinheiro dos respiradores. Então, é isso que a gente não entende. Sobre a questão dos deputados que você levantou, Bob, como é importante a gente entender, por exemplo, como atua, como funciona a questão do trabalho de um deputado. Se a gente não entra, se a gente não coloca pessoas que pensam como a gente lá dentro do Congresso, o que a gente vai ter como resultado? Veja bem, aqui na Bahia a gente tem a informação de que 16 deputados votaram a favor e eu acho que 6 ou 7 votaram contra um projeto que institui o banheiro unissex, onde pode entrar no mesmo banheiro onde está tua filha de 9, 10 anos, um rapaz de 14 ou 15 que se considera mulher. Nós não temos nada contra gays, eu tenho muitos amigos homossexuais e gosto demais, já tive funcionários homossexuais que foram os mais competentes que eu já tive, então eu não tenho problema algum com o homossexual. Eu tenho problema com a imoralidade que a gente está vendo. Quando vai fazer um protesto, tem que ser pelado. Quando vai fazer alguma coisa nesse sentido, tem que desrespeitar a religião, tem que colocar o crucifixo onde não deveria, tem que defecar na frente do altar de uma igreja. São essas coisas que nós da direita repudiamos quando vem de lá. Que eu tenho certeza que muitos homossexuais acham errado também. Rapaz, que exagero, isso queima a nossa classe, eu tenho certeza disso. Então, é nesse ponto que a gente fala. Então, quando você coloca um deputado que não é alinhado com os valores cristãos, né, que eu acho que a sociedade brasileira, em sua maioria, é cristã, a gente vai ter leis como essa, de um banheiro unissex que vai entrar tua filha com um rapaz que se considera mulher hoje e vai acabar, muitas vezes, inclusive, trazendo prejuízos e problemas, porque grande é a possibilidade de haver ali um estupro. Será possível, gente, que não dá para compreender que a necessidade de separação desde o início dos tempos é justamente essa, afastar
essas possibilidades, né, de crimes que a gente não quer ver acontecendo com nossa filha, com nossa sobrinha, com nossa irmãzinha. Não é verdade? Então, sobre a questão da política municipal, eu acho que hoje a gente não teve um apoio, nem uma demonstração de apoio, justamente porque todo mundo sabe que existe uma polaridade muito grande, uma polarização de direita e de esquerda, e se eu, como prefeito, defendo um lado, vou perder votos daquele. Se eu, como prefeito, defendo o outro, eu não quero perder votos de nenhum dos dois lados. Então é muito melhor eu me neutralizar. Eu creio que hoje o que está acontecendo nessa questão da não posição, do não posicionamento dos prefeitos e de alguns governadores é justamente essa questão da perda de votos do outro lado. Entendi. Então, me corrija se eu estiver errado, então você acha que as lideranças políticas não se posicionam, não porque elas estão ali para defender valores ou princípios, mas sim por angariar votos? Não, na verdade, a gente conhece na conversa pessoal os valores e princípios que cada um defende. Eu mesmo tenho contato com o prefeito da cidade hoje e sei os valores que ele defende. Porém, eu sei que por uma questão de não querer desagradar nem essa, nem aquela posição na sociedade de Maracás, muito mais interessante, assim como a gente viu o Neto fazer, o ACM Neto. Até agora ele está neutro. Eu não quero perder votos de nenhum lado, nem de outro. Decidam vocês o presidente que vocês querem e eu farei de tudo para trabalhar junto. Não é por uma questão de valores, não. É só por uma questão mesmo de não querer desagradar nem uma ala, nem a outra. Desde já eu deixo o convite aberto, já que o nome não, mas a figura da prefeitura foi citada. Já deixa aberto, se quiser vir aqui expor seu ponto de vista, sua perspectiva, a porta do Podcarca está aberta e a gente vai desenvolver essa conversa aí. E aí, meu amigo Jorge, o que você tem a dizer? A conversa tá boa, muita coisa interessante, e assim, como a gente precisa conversar isso dentro desse clima civilizado, né? E aí, de novo, eu faço respondendo já sobre a questão do município e também já trazendo algumas questões que o Carlos considerou aí. Olha, o Brasil é um país onde a Constituição diz que é laico. A gente precisa ter dimensão disso. Se é um país laico, o Brasil não é comandado por religião nenhuma, nem a minha, que eu amo, que eu não saiba, que não deixo. Esse é o primeiro fato. Só interrompendo, uma coisa que eu acho interessante e que foi uma coisa que me despertou também, que é a questão do Estado laico. Quando a gente diz que o Estado é laico, a gente não está negando nenhuma religião. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente está aceitando todas aquelas que existem, reconhecendo como religião e respeitando. Que acho que é o que sim, importa. Sim. É o respeito. Então, quando a gente diz que o Estado é laico, não é negar o cristianismo, não é negar o candomblessista, o bandista, nada disso. A gente está dizendo que todos vocês fazem parte e compõem o que a gente é enquanto nação. Exatamente, é isso, e você tocou e fez uma pontuação muito interessante. Né? No Estado laico, o direito à religião é livre, e cada um tem que ter a sua, e nós temos que respeitar. Agora, a religião, quando entra para o palácio do governo, Palácio Central, aí é complicado. Aí é complicado e está todo esse desastre que a gente está vendo aí. Não é? Então, eu tenho a minha fé, eu sou católico, eu lido muito bem com todas as religiões, eu admiro o candomblé, admiro a Umbanda, eu vou em sessão espírita, adoro ouvir os hinos da Igreja Batista, quer dizer, isso é uma escolha pessoal. Não é? E tento fazer o possível para conviver com a harmonia, porque senão isso aqui só está faltando uma coisa. Mandado e comandado pelas milícias nós já estamos, só falta agora ser comandado, não é, pela religião, isso aqui virar uma guerra cristã, então não pulo. Se o Brasil não se ferrar de vez com as milícias, vai se ferrar de vez com a Guerra Santa. E eu não quero pagar para ver essa brincadeira, não é? Com relação aos banheiros, Escola Otávio Mangabeira, minha filha estuda lá. Tem banheiro de menino e de menina. Colégio Normal Municipal de Maracás, banheiro de meninos e de meninas. Né? Dom Justino, banheiro de menina, banheiro de menino.
Não é? Polícia militar, banheiro de menina, banheiro de menina. Então eu não estou vendo, não é? Onde é que está esse banheiro unissex que está tendo estupro, que homem está mijando em cima de criança, que criança está sendo isso, etc e tal. Claro que é uma preocupação da gente. Mas eu acho que estão alimentando um fato maior do que na realidade é. E uma outra coisa que eu vou deixar em aberto. O menino que nasceu com corpo de homem e que aos 8 anos ele já sabe que ele está no corpo errado, esse menino vai para qual banheiro? Porque esse menino mais tarde, para ser feliz, para ter uma identidade respeitada, ele pode desejar fazer uma cirurgia trans e ele virar uma mulher trans. Você vai matar? Você vai contra uma coisa que foge à capacidade do que é o ser humano? E para que banheiro ele vai? Não é? Em São Paulo nós temos um caso muito interessante que já virou até um documentário aqui, de uma diretora de escola trans. E sabe qual foi a sorte dela? Não é? Se colocar na vida, lutar para fazer uma faculdade, fez um concurso, passou, entrou na escola, tem o respeito dos diretores, tem o respeito dos alunos e cuida de uma mãe doente em casa. Esse é um caso, porque na verdade elas vão para a rua, vão se prostituir e vão ser mortas. Agora eu te pergunto, não é melhor essa professora ter um lugar, este homem, essa mulher trans, ter um lugar dentro do Estado, fazer um concurso público do que morrer? Então, gente, aí a religião entra como prática. A gente tem que pensar isso. E com relação ao município, eu acho triste, lamentável que essas pessoas que se dizem liderança, e eu vou fazer questão de citar o nome, não é? As ditas lideranças políticas de Maracás, o prefeito Só e Dona Guida, porque não pode separar um do outro, não é? O ex-prefeito Paulo dos Anjos, não é? O ex-prefeito Nelson, o candidato a prefeito Fábio Pena, essas pessoas começaram a se manifestar, não é? Recentemente, há menos de um mês. Não é? E onde é que está o debate político, a formação política, a posição? É óbvio que a gente precisa tomar a nossa decisão. O atraso de tomada de decisão e a enrola que Soia fez queimou todo o nosso filme junto aos projetos e obras de governo de Estado. E a gente não está obrigando Soia a voltar para a rua, e muito pelo contrário. Assim como eu não acho justo Nelson Portela chegar um mês antes, comandar a lógica das eleições, virar a representação do Rui Costa aqui, e tudo bem. Assim como eu acho injusto Fábio Pena ter votos, foi o que perdeu, mas com uma representação considerável, dar um tweet, sumir do mundo e voltar 2 anos depois em cima de um carro de ACM. Ah, meu querido, vocês querem fazer política ou querem fazer política para ganhar a eleição, para ser candidato? Não é? O cara que entra na política, ele faz política 24 horas, ele tem que tomar decisões políticas 24 horas e ele tem que ser transparente. Ele tem que dizer qual é o campo político dele, ele tem que dizer qual é o governador que ele segue, e não essa coisa de deixar que o povo decide. Isso é covardia, isso não é papel do político. Então, a CM Neto, quando não assume Lula, não assume Bolsonaro, ele está simplesmente dizendo o seguinte: eu vou ficar na minha, deixo o povo brigar, eu ganho as eleições porque não me queimo, e depois eu vou ver com quem é que eu vou ficar. Pelo amor de Deus, gente, isso não é postura, não é? Não é postura. E aí eu volto a reafirmar, eu gostaria que essas pessoas que eu citei aqui se colocassem e dissessem o seguinte: por que é que a política não é assumida diariamente? Não é? O cara, quando quer ser prefeito, meus amigos, ele é político, ele faz parte da política, ele tem que ter partido, ele tem que ter posição. Isso indica, isso alinha o povo, isso forma o cidadão, não é? Porque senão acontecem outras barbaridades, é descolar a política local de partido, não é? E das outras instâncias como o legislativo. Que adianta, por exemplo, para a gente, o que é que a gente ganha Maracás? Ganhar para Lula e ter todo o Congresso alinhado com outro partido.
É óbvio que a diferença é democrática, mas você tem um cara aqui que diz que tem problema de saúde, que tem dificuldade de governo por falta de verba e está apoiando candidatos, né, do Legislativo que fazem parte do Centrão, que usam o dinheiro que Bolsonaro... Esse dinheiro agora que tirou da educação, esse que ele confiscou, vai para onde esse dinheiro, Bob? Esse dinheiro vai para o Centrão, é para fazer campanha, é para fazer política. Não é? Então nós não temos uma Câmara de Vereadores que atua, um ou outro se posiciona, nós não temos, não é, o prefeitos e lideranças que têm a posição que dá linha, é lamentável. Entendo o ponto de vista dos dois e eu, enquanto pessoa, eu fico muito intrigado. Porque assim, há de convir que é um momento ímpar. Não há um momento desse recentemente na história, porque a história é longínqua, então assim, dentro da história houve vários momentos de crise, mas assim, dentro de um período curto que é a modernidade, eu acho que esse é um dos períodos mais decisivos para a democracia, para a liberdade, para a política que a gente tem. E eu acho muito curioso, sem pré-julgamentos, porque eu não conheço o argumento deles, mas eu queria muito conhecer qual é o argumento dessas lideranças para não se posicionarem. Porque, já que é um momento tão importante, e já que você é um representante do povo e defende valores que você empregou numa campanha e que é isso que você vai empregar no seu sistema de gerenciamento da gestão pública, por que não se direcionar nesse momento? É uma pergunta que fica, é importantíssimo, porque isso diz respeito a quais valores eu estou defendendo, sacou? Então, assim, eu acho importante e fica aberto, é o que eu falei, fica aberto. Você que foi citado ou que de algum ponto de vista se sentiu provocado, vinha até nós, vem conversar, vem dialogar, vem trazer isso para o Podcarca, vamos levar isso para o povo. Se coloca, né? Se coloca, vamos levar isso para o povo. Se nós que estamos aqui estamos nos colocando, por que um cara que é político de carreira não pode? De fato. Não é? Então, eu queria saber essa coisa formal de que eu sou um apresentador e que vocês são... Não, vamos trazer para um diálogo nosso, de um barzinho, conversando entre amigos. Gente, eu queria que agora, nesse momento, vocês fizessem uma pergunta um para o outro e que a gente já tentasse por um tempo mais reduzido, porque assim, apesar de ser um podcast que não tem limite, a gente tem um limite. Então assim, faça uma pergunta um para o outro, daquilo que você acha que é um cerne importante a ser discutido, e aí eu vou definir já para a gente já se amparar. Um vai fazer uma pergunta para o outro, cada um vai ter cerca de 2 minutos para responder. Depois da resposta, um faz a réplica, o outro faz a tréplica e a gente encerra. Pode ser assim? Pode. Massa. Quem é que está com a pergunta pronta aí para a gente começar? Eu vim com um monte de perguntas, na verdade, mas acho que não vai dar tempo da gente explorar tudo. Pode fazer uma. Mas assim, pode 3, o pode 4. Eu acho que vai precisar, viu, Bob? A conversa é longa, não se resume a 2 horas. Tem o quê? 2 horas, né? Mais mal? Não. Menos, né? Nossa equipe técnica aí dá suporte. Não tem nenhuma hora. Bom, Jorge, é o seguinte, ó, eu queria entender assim, muito sinceramente, da tua parte, o que você teria a dizer, considerando que a gente viu as matérias, a gente viu a mídia inteira batendo, mostrando e trazendo toda a corrupção do PT, e agora vem o Lula com essa tremenda fake news de que ele foi inocentado por 2 instâncias da ONU e pelo STF. Olha, primeiro eu devo destacar, Carlos, que esse momento assim é importante e porque a gente também está tratando de assuntos complexos, de assuntos que mexem com a nossa crença política, não é? E que, queira ou não, nos envolve, porque a política é apaixonante, não é? Então, eu estou aqui fazendo o exercício de manter todo o respeito possível, porque você merece, porque a gente está na condição de pessoas que estão defendendo as nossas posições. Então, a gente já sai na frente porque a gente tem uma posição, certo? E com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, olha, se você passar mal aqui alguma coisa, dependendo do que for, eu vou poder te ajudar. Dentro daquilo que eu entendo que eu posso fazer, não é?
Se precisar de alguma coisa técnica, que botar sentado, virar a cabeça e tal, eu vou poder te ajudar. Agora, se for para abrir a tua cabeça e fazer uma cirurgia, eu vou entregar para quem sabe fazer isso, para quem estudou e para quem tem condições de fazer isso, porque eu não sei fazer isso. Quando eu comecei a acompanhar todos os processos e todas as acusações que foram feitas ao presidente Lula, a primeira questão que a gente tem que pensar é que as coisas não acontecem de graça, não é? Começa com a presidente Dilma tendo o maior índice de aprovação de governo, com resultados de governo melhor do que inclusive o do presidente Lula, e com algo que foi fundamental, o investimento que esses governos fizeram para poder investir e descobrir o pré-sal. Na hora que descobriu o pré-sal, né, e na hora que ela mudou, não é, a forma de explorar isso, a casa caiu, os interesses internacionais se mexeram, porque era inadmissível que o Brasil tivesse essa autonomia e que ainda fosse tirada a reserva desse dinheiro, do pré-sal, dinheiro para a educação e para a saúde. Imediatamente o mundo se organizou e fincou a ideia do antipetismo e o golpe. Né? O impeachment de Dilma saiu exatamente com esses mesmos candidatos e representantes que o companheiro aqui disse que não valeria a pena para a CPI porque era agente do barulho que não era de confiança. Mas... Deixa eu ver se eu entendi. Quando você diz o mesmo agente, é assim, pessoas que ele citou também não apoiaram a decisão da Dilma. Não, o que eu estou dizendo é que quando chegar, enfim, na ideia do impeachment para tirar a Dilma, quem foi que mexeu nesse impeachment, quem decretou, quem fez acontecer? Esses mesmos caras que o Carlos aqui acabou de dizer, que são os caras que não têm credibilidade para gerenciar e para acompanhar a CPI da Covid. Entendi. Então, a mesma pessoa... Então, por que a Covid não tem crédito? Porque foi feito com essa gente. E por que o impeachment teve? Se são os mesmos sujeitos. Não é? Bem, o impeachment da Dilma. Acontece que o candidato, que o presidente Lula ainda poderia concorrer. Aí o que é que a gente vai fazer? Prende-se o cara. A Lava Jato começa com um propósito sério que me enganou, eu acreditei. Eu cheguei a elogiar Sérgio Moro. Quando eu lembro disso, dá vontade de chorar. E aí o que é que acontece? Prende o homem, o que é que aí vem depois todas as descobertas de interferência do cara para prender o Lula e para tirar da jogada. E tanto é que depois ele aparece como ministro do próprio Bolsonaro. Né? É muito sujo e vergonhoso essa situação. Não é? Então aí Lula começa aquela batalha que vai de derrubar, e graças aos áudios que descobriram, como o Ministério Público estava organizado, como cada um pôde contribuir para fazer o golpe, que é o impeachment, seguido da prisão de Lula e a impossibilidade de não concorrer. Né? E no auge disso, a grande cena, fazer as pessoas odiarem o PT. Então nós viramos responsáveis por tudo, até por uso de banheiro unissex. É louco. E aí você viu o que foi o ódio e veio a derrocada geral. Em 2018, tudo vai por terra. Não é? Adeus tudo e o Lula preso. O Lula consegue ir mexendo a fazer a sua defesa e foi inocentado em todos os processos. Concluindo, para fechar, o que é que aconteceu aqui, Bob? Os processos de Lula são estudados pelo mundo inteiro. As maiores autoridades e instâncias do mundo, não é, apontaram que aquilo não foi válido. Então, a analogia, a cirurgia da sua cabeça é isso. Eu sigo e acompanho aqueles que mais entendem da coisa do que eu. Não é? E não confio. Eu vejo um, vejo outro, vejo várias opiniões e vejo isso. Então, para mim, Lula é inocente, sim.
estamos aqui. Infelizmente, o Instagram determina um tempo para a live, então a gente teve que encerrar aquela live, mas já voltamos nessa, que é a mesma live do episódio 2. A gente está aqui hoje com Jorge Spínola, Carlos Sogler discutindo sobre política, regionalizando ela para os nossos interesses, que é um dos maracaenses. E a gente dá continuidade. O Carlos fez a pergunta para o Jorge, o Jorge respondeu. Eu vou dar agora o direito dele, que é o direito de resposta. E depois a gente faz, Jorge direciona a pergunta para ele. Vamos nessa. Perfeito. Bom, gente, é o seguinte, a respeito da questão do banheiro que o Jorge falou, né, que tem essas pessoas, né, que, por exemplo, desde os 8 anos de idade se sentem, nasceu menino, mas se sente menina. Então, eu acho que, assim, a gente deve entender as coisas de uma maneira até científica e biológica. Para mim é simples resolver isso. Tem órgão feminino, vai no banheiro feminino. Tem órgão masculino, vai no banheiro masculino. Porém, podemos discutir um terceiro banheiro, o banheiro LGBT. Já temos muitas coisas LGBT hoje em dia, por que não um terceiro banheiro? Sobre a questão da defesa de Lula, eu tenho uma matéria que eu fiz questão de trazer, não precisa apresentar, até porque não dá para ver, de um colunista ex-policial federal, que diz o seguinte: só falta 14 bilhões de reais para fechar a conta da inocência do Lula. Porque se não houve roubo, por que houve devolução de todo esse dinheiro? Se você não rouba, não tem o que devolver. Basicamente, a minha réplica era essa. Só para, antes do Jorge fazer a pergunta, eu queria dizer que é o seguinte: é um entendimento do podcast. Os integrantes da comunidade LGBTQIA+, a gente não está fazendo represálias ou apontando. O podcast ele se posiciona da seguinte forma: somos humanos e pessoas, você frequenta e vai aonde se identifica. Beleza? Só retomando agora o Jorge, que pergunta para o Carlos, e vamos nessa. Eu não sabia das perguntas, eu não trouxe uma pergunta elaborada, mas aqui conversando, Carlos, me ocorreu o seguinte: acompanhando todo o movimento político e agora mais eleitoral mesmo desse momento, eu fico observando que parece que os bolsonaristas eles vivem num mundo paralelo, onde o que é dito é a verdade. E talvez os bolsonaristas pensem a mesma coisa de quem defende o candidato Lula, não é? Mas assim, se você traz algo que você tem ali, a informação da ciência é negado. Não adianta mais eu conversar com minha família, que eu acredito na teoria de que a Terra é redonda. Não, eles acreditam que tem outra possibilidade e a Terra pode ser quadrada. Isso virou uma verdade absoluta, Carlos, né? Então, são coisas assim desse tipo. Os caras acusam corrupção no PT, corrupção em Lula e não enxergam uma única corrupção no governo Bolsonaro. Mesmo a gente dizendo como foi que alguém conseguiu 51 imóveis pagos a dinheiro, que se você juntasse desde o seu primeiro salário o dinheiro, você não teria dinheiro para comprar. Ninguém fala nada dos 51 imóveis. O orçamento secreto, 100 anos de sigilo. Eu fico perguntando, Carlos, e faço a pergunta para você: existe um mundo realmente paralelo? A gente está maluco? Ou essas coisas não são vistas por quê? Então, Jorge, é o seguinte, realmente essa questão do que você falou de até, digamos, uma torcida pelo seu candidato. Eu creio muito nisso, porque assim, ó, o filho do Lula ele tem um imóvel de 6 milhões na zona norte de São Paulo, né? E ninguém vê problema no apartamento de 6 milhões do filho do Lula, mas na mansão de 6 milhões do filho do Bolsonaro tem problema, né? Tem corrupção. Pergunto a você, seria justo você se candidatar a prefeito, tendo teu irmão, teu primo, tua tia, teus pais, seus imóveis, de antes, né, do período que você era prefeito, você era um vereador talvez. É justo criminalizar as pessoas da tua família que conseguiram seus imóveis, né, trabalhando duramente, montaram suas empresas, etc. e tal. É justo
você trazer isso para a tua política, sendo você o candidato, né? Então, assim, eu acho que o que tem de imóvel da família do Bolsonaro, de quando ele não era presidente, não era nem para ter sido trazido em pauta. Até porque a gente vê que tem muita coisa de fazendas do Lula, na Argentina, inclusive, do filho do Lula, e ninguém está contabilizando isso, né? Não estou dizendo que não exista corrupção, não, porque é uma coisa que seria até uma ingenuidade da nossa parte. A gente sabe que quando a gente tem uma empresa, quando ela começa a crescer, começa a se expandir, às vezes até dentro das lideranças ali, de uma gerência, de um contador, pode ter algo que você não está enxergando, que está sendo desviado e está passando por baixo dos seus olhos sem você saber. Qualquer governo vai acontecer isso. Porém, eu não concordo quando o líder está sabendo do que está acontecendo, como foi denunciado tantas vezes por Marcos Valério, né, por Antônio Palocci. Eles eram amigos e próximos e eles denunciaram. Olha, aconteceu e eu avisei, eu alertei, mas ele disse não, vamos prosseguir, ninguém vai nos pegar. Então, esse tipo de coisa é o que hoje me faz ter um repúdio muito grande do governo do PT, na pessoa do Lula principalmente. Eu devo acreditar que ou nós somos malucos ou o mundo paralelo realmente existe, não é? Assim, de forma respeitosa, viu, Carlos? Sim. Muito pelo contrário, nada ofensivo, porque a gente não está falando da gente, mas sim está falando de política e de políticos, né? Gente, pelo amor de Deus, manda a Polícia Federal ir agora prender o filho de Lula. Porque se ele tem isso, se ele fez isso, precisa ser preso. Passou. Se o filho de Lula se corrompeu e tem tudo isso, precisa ser preso. Eu queria dizer assim, ó, o Lula é um assunto internacional. As pessoas passaram a vida inteira pesquisando e catando todo e qualquer rastro de Luiz Inácio da Silva para poder prender. A pergunta é, onde está o dinheiro que este homem roubou? Onde está o dinheiro que o filho de Lula roubou? A gente diz que rouba, diz que rouba, diz que rouba. Cadê? Cadê? Né? Eu acho que a gente precisa então ter essa consciência. Se o menino roubou, já passou. Né? A própria direita já devia ter denunciado há muito tempo. Cadê as provas? Investiga e prende, não é? O governo do PT, quando entrou, os mecanismos de controle e de investigação eram zero à esquerda. Né? Quando se tem autonomia da Polícia Federal, o presidente Lula está dizendo assim, ó, a corrupção no meu governo pode existir. E quem tem que fiscalizar são os órgãos responsáveis. E ele fez isso. E por isso que em vários momentos da administração aparece isso. Diferentemente de agora, né? Você vai ter rachadinha, muda-se o delegado ou quem está conduzindo a questão. Filho do morte de Marielle, a gente não desvenda. Tem a acusação da família, está tudo parado. Os imóveis, está tudo parado. Se você não investiga, se as autoridades competentes para investigação não podem investigar, se o delegado é mudado, se recebe ameaça, se sai do lugar, é óbvio que a corrupção não aparece. Onde é que ela está? Aqui debaixo da mesa. Né? Então Lula, quando entra, ele deixa o governo aberto e fortalece todos os organismos de controle disso. Não é? De controle disso. E esses mecanismos de controle não estão sendo respeitados agora. Você vai falar o portal da transparência, você quer saber número de vacinado, número de verba, você quer saber quem entrou na sala do presidente, quem ele recebeu, agenda, tudo sigilo. Então como é que esta gente pode, não é, dizer, não é, que não vive num mundo paralelo? Então eu estou maluco. Eu vou trazer um dado que não é meu, não é brasileiro, ele é da Inglaterra. Uma pesquisa feita pela Universidade da Inglaterra diz que o número de vacinações no Brasil foi o que avançou em menos tempo.
Ou seja, a gente teve o maior número de vacinados em menos tempo. Por quê? E eles trazem consigo isso e ainda reforçam. Talvez críticas e alvos e elogios ou não, mas o responsável disso é o SUS. O Sistema Único de Saúde foi o que conseguiu implementar no Brasil um número recorde de vacinação. Sim, precisamos. Totalmente, totalmente. Imagina se tivesse sob a responsabilidade do privado. Você acha que teria alcançado esse número? E aí, Bob, a gente quando vai falar do SUS, a gente precisa entender quais são as várias pernas do SUS. Se a companheira ali tiver com esmalte de unha, esse esmalte, para ser vendido, tem aprovação do SUS. O SUS tem uma demanda, infelizmente, negativa quando se trata do atendimento médico. Não é? Mas ai da gente se não fosse o SUS. Porque na hora que o bicho pegou, não teve empresário, não teve privado, não teve hospital famoso, não teve sírio-libanês, não teve nada. E se você não tivesse o SUS, você teria se acabado. Né? Se acabado e o número de mortes seria muito maior. Inclusive, eu devo dizer, já aproveitando a tua deixa, que uma pesquisa também muito interessante coloca quem são os profissionais de maiores confiança para o povo brasileiro. Primeiro, os educadores. Segundo, os pesquisadores e cientistas. E nós só não fomos, os educadores, o primeiro no mundo, porque enfrentamos a pandemia e o mundo lá fora elegeu as ciências como os principais profissionais responsáveis e dignos de confiança. Isso nos garante o quê? Que a ciência vale, que a ciência dá de pé, que a ciência é quem diz e é ela quem nos conduz. Não é? Negar a ciência foi um dos maiores absurdos deste governo. Qual é o maior problema que nós estamos enfrentando agora depois da pandemia? Bateram tanto na vacina, mas tanto, que a poliomielite está correndo o risco de voltar porque as crianças não foram vacinar. Agora, quem pode pegar poliomielite? O filho de qualquer um, do pobre como do rico, qualquer um. Olha para você ver a regressão disso. Nós que somos um país que a vacinação tinha credibilidade. Depois dessa coisa da Covid, a gente não sabe onde vai parar. Agora, Jorge, sem querer cortar o teu raciocínio, eu acho que a gente precisa repensar um pouco o papel e o poder da oposição no Brasil. Porque a gente viu, por exemplo, tem vídeo gravado do Randolfo Rodrigues falando que tinha que passar por cima da ordem da Anvisa para comprar o quanto antes a Covaxin, a vacina indiana, de onde disseram que tinha corrupção e que não sei o que ganharia um dólar com vacina. Enfim, intriga da oposição. Infelizmente a gente tem muito isso. A oposição, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. Por conta dessa situação toda, quando o governo finalmente conseguiu acordo com a Índia, iria comprar e trazer, talvez, para até conseguir vacinar mais rapidamente ainda a população, a CPI da Covid começou a dizer que havia uma corrupção na compra dessas vacinas, o que fez barrar a entrada da Covaxin no Brasil. Eu acho que quem perdeu com isso foi o povo brasileiro. Mas aí talvez, Carlos, pudesse ser uma coisa assim, a disputa de narrativa. Qual é a palavrinha da moda desses últimos tempos? A narrativa. A narrativa, ela tanto conduz para a ignorância, quanto conduz também para uma Só coisa... para situar, quando ele diz narrativa, é o discurso, as coisas que são argumentadas ou faladas para convencer. Né? Exatamente. Porque o que ele fala representa uma narrativa que eu não concordo. Da mesma forma que o que eu falar e disser aqui vai representar uma narrativa que eu não concordo. Mas a maior questão para você ter certeza de como tudo isso com relação à Covid acabou, uma coisa está na pele, o número de mortes que nós tivemos. Outra coisa, o descaso do presidente que foi publicamente dito e feito, filmado e que está aí só solto mais do que tudo, né? O riso no socoveiro, bababá, 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 babá. Eu não preciso nem falar disso aqui para a gente não cair na política baixa. E o outro lado, o Carlos acreditando ou não na CPI, porque a CPI, qual é o problema da CPI? Na hora que vai baixar é que a disputa começa. Se uma vez que a CPI é aberta, ela segue um protocolo e ela é uma investigação. Ela só funciona com provas, com dados que são reais e analisados por vários grupos. Então eu acredito no resultado daquela CPI.
Então, para saber dessa narrativa, basta lá pesquisar a CPI e o que é que a CPI acusa, o que é que ela diz e quais foram os crimes do Bolsonaro com relação à Covid. Agora, eu não vou ficar aqui com o nosso companheiro disputando a narrativa, não é? Ele disse isso e eu estou dizendo o seguinte, vá lá e olha a CPI, veja o resultado da CPI. A CPI, por mais que tenha um aspecto político, assim, que eu não sou bobo, não é? É claro que quando faz a CPI é para apurar e também para poder atacar o oponente politicamente, mas a CPI tem um protocolo de funcionamento. Sim. Sobre essa questão, Jorge, o Tribunal Internacional de Haia analisou o documento enviado por Randolph Rodrigues e os outros dois e não encontraram culpa nenhuma em Bolsonaro. Sobre a questão do não sou coveiro, não sou isso, não sou aquilo, eu sei que Bolsonaro erra, eu também discordo desse jeitão dele. Porém, eu entendo também que meu avô era assim. Meu avô falava, era grosseiro, mas no final do mês quem pagava as contas era ele. Então, assim, a gente tem um exemplo muito interessante que foi colocado no Instagram outro dia por uma moça que falou que ela estava grávida, precisou tomar uma anestesia e ela foi anestesiada por um anestesista muito gente boa, muito... como é que se diz? Muito bacana, conversou com ela mais de 40 minutos e deu anestesia e pegou em uma perna só, anestesia na coluna. A outra não pegou. Quando ela começou a entrar em trabalho de parto, ainda estava sentindo muita dor. E aí essa anestesista, bonitinha, boazinha, toda cheirosinha, arrumadinha, tinha ido embora. Quando ela começou a sentir tanta dor, ela começou a gritar, eu preciso de outra anestesia. Quem entrou na sala? Um anestesista mal educado, ignorante, que nem falou com ela. O que está acontecendo? Ela falou, o que está acontecendo? Eu estou sentindo dor, se você foi solicitado aqui é porque eu estou sentindo muita dor. Aí, sem mal falar com ela, deu a anestesia e ela imediatamente sentiu as duas pernas anestesiadas. Então, final das contas, moral da história, independente do jeitão grosseiro de alguém, o que importa mesmo é a efetividade, é o quanto esse profissional, ou no caso, como a gente está colocando aqui, presidente, está trazendo coisas boas para o nosso país. A gente vê aí, por exemplo, o tanto que o Brasil cresceu na economia, estamos tendo agora uma deflação, enquanto tantos outros países do mundo estão enfrentando inflação, estamos vendo aí uma deflação com redução de juros, com auxílio emergencial, segurando esse pessoal que foi muitas vezes obrigado a ficar em casa, né, por políticas que o próprio STF, que até a mídia internacional atualmente está enxergando erros no STF, que está tendo um papel de tesoura, né? Está tesourando todas as ações do governo, nunca se viu isso antes. Mas a gente sabe, a maior parte do STF foi indicado por governos de esquerda. Então, nós da direita sempre teremos essa desconfiança até equilibrar o jogo. Deixa, antes de vocês falarem, é uma réplica técnica e vocês ultrapassaram. Tá de boa, tá de boa. A faca é solta mesmo. Você fez a pergunta, respondeu, então para encerrar, o Jorge responde e eu vou voltar agora com a pergunta da galera. Ah, legal. Pode ser? Pode. Beleza. Eu não tenho muito o que responder, não. É só falar necessariamente que aqui a gente já entrou no embate de disputa de narrativa. Né? Não tem deflação. Pega R$100 e vai ao mercado. Gente, na minha casa só tem ovo, sardinha para de vez em quando dar aos cachorros, porque ela já está R$8 a lata, e frango. A gente sabe o que a gente come. É isso. Vocês não precisam de mim, e nem do companheiro aqui, nem do que o Bolsonaro e nem do que o Lula faz. Pegue R$100 se você tiver, porque também estamos todos desempregados. Se você tiver R$100, vai lá ao mercado. Isso diz por si só, não é? Agora, com relação ao jeitão,
Carlos, eu também acho que as pessoas têm o seu jeitão, não é? Agora, eu sou professor. Se eu entrar na sala de aula e não seguir o protocolo ético da minha profissão, no outro dia eu estou processado, os pais estão dentro da escola e meu nome vai para casa de chapéu. Se o aluno levantar e me xingar de filho da puta, eu tenho um protocolo de como agir e reagir. Porque eu sou um educador, eu escolhi a minha profissão de livre e espontânea vontade, eu tenho uma ética a seguir. Eu não posso dar um tapa na cara do aluno, nem xingar, nem tratar mal. Vai um da gente, um educador, tocar o dedo numa criança e a criança chorar e falar para o pai para você ver o que é que acontece. Um presidente da República, assim como o Lula, assim como o Collor, assim como o Jango, assim como o Getúlio, eles têm um jeitão que é da pessoa, mas na hora que assume o cargo, eles são presidentes do país. Ele dá o tom, ele liga as pessoas, ele diz o que é que está acontecendo pelas atitudes. E aí, companheiro, me desculpa, ele teve a oportunidade várias vezes de se repor, de se colocar. Então, do riso, do imitar a morte, ao dizer que não sou coveiro, doeu. Doeu muito e aquilo deu tom. Não é? Tem coisa, eu acho que essa é uma seara que qualquer bolsonarista não deveria nem defender. Porque existe nesse país uma grande mágoa e ressentimento com relação a isso. Eu estou perdendo os meus mortos. O meu primo ficou 3 meses internado, eu não vi, chegou dentro de um saco, foi enterrado e eu não sei se ele está ali ou não. Eu não posso brincar com uma situação dessa. E essas piadas aconteciam quando a gente estava perdendo 1000 pessoas por dia. Essa é a hora do presidente sentar e chorar, não é? É sentar e chorar, não é rir. Aqui não tem jeitão. Aqui não tem jeitão. Aqui tem posição de respeito. Não é? Um cara que a gente não sabe se tomou a vacina ou não, a vacina dele deveria ser pública, com todas as televisões do mundo sendo, né, vendo, não. Trouxe uma questão absurda, que é a questão de dizer que não vale, que você vai virar carajé, blá, 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 e aconteceu o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Não dá. Pera. Desculpa, mas pra gente encerrar, acho que cada um pôde ter aí direito de resposta, foi votou. Então, assim, eu acho que cada um, nesse momento, a gente já tá aí passando das 2 horas de live, que eu acho bacana pra caralho. É muito bom. Muito bom. Assim, tá passando 2 horas de live, então eu vou trazer agora a pergunta da galera. Inclusive, já tem uma pergunta aqui preparada, e eu queria pedir a você que tá assistindo aí que redigisse a pergunta certinho e posicionasse para quem você quer, ou se é para os dois, para a gente poder fazer ela de acordo. Eu vou trazer uma pergunta agora do meu irmão Matheus Machado, que é um cara que está aí sempre conectado, ligado. Alô, Matheusão, tamo junto, meu bebê. Ele fez uma pergunta para o Carlos e diz assim: em relação à consciência de classe, sabemos que Maracás não tem ricos. O que ganha... E que o cara que ganha 40k, que é 40 mil, está mais próximo de ganhar 2k de quem é um verdadeiro burguês. 500k para cima. Aí ele completa cá embaixo. E sabemos que a política da direita liberal está mais voltada às classes dos ricos, dos mais ricos. O que você acha da direita tem a trazer para a cidade de Maracás? E quem é a cidade mais pobre do IBGE? Ele trouxe outra pergunta aqui, que já se perdeu, mas ele disse que em dados do IBGE, Maracás é uma população predominantemente pobre. O que é que a política bolsonarista, ou da direita, tem a trazer para o povo mais pobre de Maracás? Certo, então, olha só, a gente, eu acho que ficou um pouquinho perdido as perguntas, mas pelo que eu consegui compreender, ele quer chegar no ponto de vantagens que poderemos ter caso o Bolsonaro venha a ganhar, não é? É isso mesmo, né? Quais as vantagens que o município pode ter? Isso. Então, assim, ó, eu acredito que só pelo fato da gente estar vendo
o combate à corrupção crescer cada vez mais, porque, por exemplo, a gente nunca mais ouviu falar de um escândalo. Cadê o escândalo de Petrolão, de Mensalão, né? de tantos escândalos do Banestado que a gente ouvia falar? Nunca mais, graças a Deus, se ouviu falar nesse tipo de problema. Então, quando não tem corrupção, o dinheiro sobra. E aí, o que falta muitas vezes? Inclusive, eu vou agora puxar a orelha dos vereadores. Uma Câmara dos vereadores municipal mais atuante nesse sentido, sabe? Porque, por exemplo, cadê as ideias, os projetos, uma cooperativa para empregar jovem? A gente não vê nenhuma iniciativa nesse ponto. E eu tenho certeza que se houver um projeto e for passado para um deputado, como a gente tem contato com vários deputados bolsonaristas, eles vão trazer emenda para a gente. A diferença que nós sentimos, desculpa, Jorge, lhe dizer isso, mas a diferença que nós sentimos é que a esquerda, quando tem acesso a algum recurso, é desvio, é corrupção. A gente, trazendo emenda, a gente vai conseguir trazer um projeto que venha a empregar jovens, e a gente sabe da necessidade de formação de mão de obra, a gente vê quantos jovens não têm experiência com nada. Às vezes você precisa até contratar e tem essa dificuldade. Você conhece de computador? Não sei mexer no Excel. Você tem experiência com o quê? Com nada. Então a gente tem essa dificuldade. Caso a gente consiga emendas, né, nesse sentido, é por isso que a gente precisa de representatividade real, não de interesses próprios. A gente vê uma política de vereadores que muitas vezes pensam, eu não estou falando de todos, é claro, mas pensam no seu salário, né? Mas você, depois do voto, não vê mais ação nenhuma. Então a gente precisa mudar isso, tá, gente? É uma realidade, doa quem doer, mas isso é um fato. Quer dizer uma coisa, Jorge? Eu acho interessante na pergunta do companheiro aí, a questão que ele coloca do IBGE. Eu acho muito bom porque a gente vai desmistificar uma coisa. Maracás é uma cidade onde a população, a sua maioria, é pobre. É pobre. O médico é um trabalhador que ganha um salário até razoável, mas no dia que ele não puder trabalhar mais, ele não é dono dos meios de produção, ele vai depender do SUS e ele vai ser um trabalhador como é pobre. Maracás é regido por uma lógica de meia dúzia de pessoas que se sente rico, que age como rico e que pensa que é rico. Não é? Isso é ruim para o município. Aliás, nós temos uma fama muito ruim no Vale do Jequitinhonha. Se você chegar ali dentro de Pé de Serra, que é Maracás, e falar em povo da cidade, o povo da cidade a cidade é boa, eu gosto de Maracás, agora o povo de Maracás tem o nariz em pé. Se você chegar em Lajedo do Tabocal, na Rua do Cachorro, né, do seu que lá, vai perguntar o que é que acha de Maracás. A cidade é ótima, é tudo muito bom, mas o povo, né? Chega em Planaltina, a cidade é ótima, mas o povo... Gente, isso é porque a gente foi uma cidade colonizada por coronéis, não é? E depois pela velha oligarquia baiana, que são os fazendeiros que tomaram conta da cidade. A cidade é um miolo de gente que criou o status. E é esta gente que sustenta o voto para Bolsonaro. E que em Maracás não é maioria, porque o povo, o pobre, aquele que reconhece o seu lugar, deu vitória a Jerônimo e deu vitória a Lula. Na eleição passada e nessa e vai dar novamente. Então esse dado do IBGE é importante. Emenda que o companheiro fala, a gente vive o horror da política. Quem faz os grandes projetos e as obras não virou mais o executivo. Virou os parlamentares, o deputado chega lá no corredor do Centrão, entra no quartinho, pega o dinheiro e vem dar aqui para Soia para fazer uma coisa ali. Pelo amor de Deus, e Soia não tem um projeto de hospital para oferecer ao governador para ele bancar. Agora, se o prefeito de Santa Inês for esperto e tiver um projeto, a obra sai. Não é? Então, as emendas virou um vício terrível para a nossa cidade. Quer dizer, os deputados pegam dinheiro da corrupção e vêm empregar para dezenas e centenas de prefeitos para garantir voto.
Quem executa é o executivo, a Câmara tem que fiscalizar isso, não é? E assim, eu rezo muito para que a gente possa, ao longo do tempo, criar condições de ter políticos locais que saibam disso. Está na hora da gente ficar personalizando a pessoa, está na hora da gente não estar ligando a pessoa ao partido e o partido com relação ao Estado e com relação à União. Não é? Eu gostaria que o seu Arthur Maia viesse aqui segunda-feira, não é, próxima, e chegasse ali na Secretaria de Saúde e dissesse para as dezenas de senhorinhas que ela não vai ter o exame da mamografia por câncer. Eu queria ver o que ele me diria. Bob, eu posso só devolver o nome dele como que é? Matheus? Matheus, ele está online ainda, né? Tá, velho. Posso devolver uma pergunta para ele? Pode sim. É coisa rápida. Matheus. É claro que assim, Matheus é um ouvinte, então ele não tem obrigação nenhuma de responder. Não, mas caso ele queira responder, é até para ele refletir. Matheus, você não estranha Maracás ainda ser tão pobre, estar nessa colocação tão ruim no IBGE, com o PT tendo passado 20 anos no poder? É uma reflexão. E que ele pode pensar. Sim. E o que era Maracás antes do PT? Eu gostaria que vocês me dissessem aqui, dos 40 anos do carlismo, 40 anos de Antônio Carlos Magalhães, que vocês me elencassem uma obra em Maracás por década. Da primeira década do governo Magalhães, uma obra em Maracás. Da segunda década, da terceira, da quarta. Agora, quando eu voltei de fora, eu vi uma Maracás crescida e inteligente, com gente que faz universidade, né? Com gente que pôde enfrentar a seca, com cisternas, com outros projetos de governo, com a agricultura familiar funcionando. Eu gostaria que alguém me dissesse o que era Maracás nos 40 anos do Antônio Carlos Magalhães. Como eu tô falando, eu tô conduzindo um papo, então assim, eu tô tentando ao máximo me manter neste nas questões, entende? Mas assim, eu sou humano, eu tenho que falar um pouco também, né? Eu sou, quem me conhece sabe, quem não me conhece vai saber agora, eu sou filho de um agricultor da zona rural de Maracás. Conhecido popularmente como Seu Louro, Louro das Contenas, de nome Lorival, e que felizmente fez de um tudo na vida dele para poder me dar o mínimo para estudar. E é onde eu fui achar um amparo e poder discutir política, religião, ciência no IF baiano. Fui para Santa Inês. E lá eu descobri que existe um mundo que sempre existiu dentro da gente, que às vezes a gente desconhece, que é a política, que é a arte, que é a educação. Então, assim, já não querendo encerrar, porque está muito bom, mas já encerrando, porque a gente também já está num horário aí bem para frente, eu queria agradecer de antemão o Jorge, Carlos, que esteve aqui com a gente. É muito proveitoso e é muito gostoso quando rola um debate e rola conversa entre os lados, porque assim, o que o Jorge trouxe pra gente, eu não estou aqui agredindo o Carlos, eu não estou aqui agredindo senhor ninguém, eu estou aqui defendendo minha posição política. E política, gente, política não se confunde com violência. Com certeza. Política não se confunde com eu parar de falar com minha mãe, com meu pai, com meus amigos, com fulano, porque voto em Cicrano ou Beltrano. Política não se confunde com isso. Política se confunde com... Se confunde não, se encontra em decisões, em valores, em questões que a gente apoia, que a gente se encontra representados. Então, eu faço um clamor a vocês agora nesse momento. Gente, busquem entender o que é direita e esquerda. Busquem entender quais são os valores que cada um trouxe nessa noite, mesmo sendo com candidatos, sendo pessoas que apoiam lados. Busque reconhecer seus valores nisso aí. Busque entender o que é que nisso faz sentido em você para a sua vida. Porque é isso que vai definir nosso futuro por mais 4, ou mais 8, ou mais 16, ou mais 20 anos. De novo, eu quero abrir um convite, porque eu fico muito intrigado com isso. Você que se sentiu provocado, você que se sentiu
de alguma forma cutucado com essas questões, vem até a gente. E por que não introduzir a política? Por que não fazer meu irmão, ou eu mesmo, ou meu primo, ou meu amigo, ou meu tio candidato? Vamos tomar posse da política, porque quando a gente não se apropria disso, oportunistas vêm e tomam conta e conduz a nossa vida para aquilo que eles querem, não para o que a gente quer. Então, política é um tema importantíssimo. Hoje o Podcarga, ele tentou trazer um pouco do que é a política para vocês, porque assim, política não é algo que acontece à parte de mim. Eu sei quem eu sou, mas minha vida segue diretrizes que é definido pela política que está aqui implementada. Não é assim? Então, assim, hoje eu quero agradecer muito, muito, muito Carlos, Jorge, por ter sentado, conversado, dialogado, porque é isso que falta no nosso país. É verdade. É isso que falta. A gente leva muito para a questão pessoal, de que, eu não quero, é contra. Então, velho, vamos definir, ó, política não é o que eu sou, é o que eu quero. O que eu sou está definido. Olha o que eu sou, Jorge, eu consigo conversar com você e com o Carlos tranquilamente. Nossas ideias políticas podem divergir? Podem. E devem, porque é isso que enriquece o debate. O Podcarga de hoje foi com um tema, apesar de não ser. Queria agradecer a vocês demais por estar aqui essa noite, sabe? Eu acho que a gente está fazendo, de fato, história em Maracás. A gente quer agradecer. Porque a gente traz para dialogar, para conversar, entendeu? Claro. E agradecer a todos vocês que estiveram aí presentes. Mais uma vez salientar que esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Questões técnicas que a gente vai resolver. Tá na roda aí direto no YouTube, com a qualidade de áudio melhor, com a qualidade de vídeo melhor. A gente está trabalhando para isso, não se esqueçam. Queria de novo salientar que o Podcarga é um projeto independente, apoiado pela Galeria Farrapos, mas que carece de alguma infraestrutura. Então você que se sente acolhido, você que se sente interessado por conhecer mais, inclusive a gente teve no último episódio o Edelvito Nascimento, que trouxe uma história de Maracás riquíssima. Você que se sente atraído por esse tipo de conteúdo, né? Que um podcast é o quê? Você está ali trabalhando, de repente você bota um rádio, não precisa estar assistindo, está ouvindo, entendeu? Trabalhando, ouvindo. Eu vou dar exemplo e vou fazer um Pix agora mesmo, tá? Então você que se sente acolhido, gente, contribua, porque assim, ó, eu me comprometo, Bob Carcará, não é o podcast não, a pessoa, Bob Carcará se compromete a fazer uma prestação de contas honesta, digna, mostrar a gente, recebeu isso na minha conta e gastei nisso. Porque a gente precisa, a gente carece de uma infraestrutura melhor. Sim. Mas eu acho que o conteúdo que a gente tem desenvolvido aqui é de extrema importância e não tem preço. Entende? Então, Jorge, meu querido, muito obrigado mesmo. Carlos, foi um prazer, meu querido. A gente Prazer. tem imagens diferentes, mas a gente tá junto. E, gente, independente de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que Jorge defende a posição dele, eu defendo a minha, mas está aqui um homem muito íntegro, correto, super inteligente, diretor de cinema. Cara, eu sou seu fã. Imagina. Obrigado, Tamo junto. obrigado pela sua educação e gentileza. Imagina. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Foi cara. agradável E eu acho que demais. isso vai ajudar muito a população maracaense a ter a sua posição bem formada, porque a gente precisa de um espaço como esse para poder mostrar sempre os dois lados, afinal é isso que é democracia. É isso, é o podcast, é o Podcarga, é com democracia, é com respeito que a gente constrói. Galera, boa noite. E quinta-feira de hoje, a 15, tem mais Podcarga, fica ligado. Com fé em Deus, você no YouTube, vamos nessa. E tem Tamo cerveja. junto. E tem cerveja lá, tá ligado, né? Muito legal. Bem.